Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí a nossa aula, então, de hoje. Abram lá a apostila fina, História do Paraná, página 25. Nós iremos fazer uma leitura e faremos da página 25 a 30. Vamos lá? Então, lá na página 25 da História do Paraná, tem lá o cotidiano dos indígenas antes da chegada dos europeus. Então, antes da chegada dos portugueses, né, que vieram para cá colonizar o Brasil, as nossas terras. Antes da chegada dos europeus às nossas terras, diversos grupos indígenas já moravam aqui. Eles sobreviviam caçando, pescando e realizando a agricultura de alimentos como o milho. Os caingangues se alimentavam do pinhão assado sobre brasas, em forma de pão ou sopa. Também se alimentavam de larvas e insetos que encontravam nos troncos das árvores. Vocês vão marcar aí, vão grifar com marca-texto, o início até milho. Então, vai ficar antes da chegada dos europeus às nossas terras. Diversos grupos indígenas já moravam aqui. Eles sobreviviam caçando, pescando e realizando a agricultura de alimentos, como o milho. Então, como que eles sobreviviam? Caçando, pescando e plantando, né? Então, eles caçavam, eles pescavam e realizavam agricultura, plantavam, tá? Retiravam da natureza a matéria-prima necessária para a confecção de utensílios domésticos e armas. Por exemplo, utilizavam cera de abelhas para impermeabilizar cestos e madeiras para construir armadilhas. Como possuíam costumes diversos entre si, suas habitações apresentavam diferenças. Os caingangues, por exemplo, construíram habitações, né? Então tá lá. Eles construíram habitações em formatos redondos ou quadrangulares, como varas fincadas no chão e cobertas com folhas de palmeira ou taquara. Já os guaranis cobriam suas moradias com palmeira ou capim. E aí, na página 26, vocês vão criar, então, uma história em quadrinhos. Então, tá lá. Partindo da leitura do texto e da observação das imagens da página anterior, então, sobre como eles viviam antes da chegada dos colonizadores, vocês vão elaborar, vocês vão criar uma história em quadrinhos, representando como os indígenas viviam nestas terras. Então, vocês vão representar eles retirando da natureza o seu alimento, eles caçando, né, que era caçando, pescando e fazendo a coleta, né, aí da agricultura, a coleta de frutos e praticavam a agricultura, que era o plantio de produtos. E aí está citando então o exemplo do milho, né? Então vocês vão criar uma história em quadrinhos mostrando como eles viviam. Então aí vocês vão representar, certo? Página 27. Organização social dos indígenas nas reduções jesuíticas. Como você já estudou, os primeiros europeus a se estabelecerem na região que hoje compõe o território paranaense foram os espanhóis, a partir de 1554. Eles fundaram reduções jesuíticas com o objetivo de catequizar os indígenas e protegê-los contra o trabalho escravo. Nas reduções, além de trabalharem na agricultura, os indígenas criavam animais, aprendiam tecelagem, carpintaria, ferraria, realizavam festas, participavam de missas e frequentavam a escola. E nesses locais, os jesuítas controlavam o dia a dia dos nativos, principalmente por meio da implantação da fé católica. Os indígenas deviam participar da missa todos os dias e nos feriados e nos dias santos participar das festas religiosas. Cada família tinha sua moradia, mas as terras e os rebanhos eram coletivos. Alguns indígenas ocupavam cargos de poder, como os de alcaide, responsável pelos assuntos administrativos, e o de corregedor, que cuidava dos assuntos jurídicos. Então, aqui a gente já até estudou aí um pouquinho, em um dos bimestres passados, sobre os jesuítas, né? Eles vieram com a missão de catequizar os indígenas, quer dizer, trazê-los para a sua religião católica. Só que eles resistiram, eles não aceitavam, até porque eles tinham como Deus, eles tinham o sol como Deus, então eles não aceitavam outro tipo de crença. Então eles tiveram bastante dificuldades aí, os jesuítas, em catequizar os indígenas.
Página 28. Nas reduções, os indígenas também aprenderam a praticar o comércio. Então, o que é o comércio? É a venda e troca de produtos. Eles reuniam os produtos que cultivavam e levavam até os vilarejos maiores, a fim de venderem e de adquirirem outros produtos de que tinham necessidades. As crianças deveriam frequentar a escola, onde aprendiam a ler em sua língua nativa e a escrever e fazer cálculos. Quando os portugueses iniciaram a ocupação do território paranaense, né, aqui do nosso Paraná, entre os séculos 16 e 17, as reduções foram destruídas ou abandonadas. A partir de 1850, o governo português fundou vários aldeamentos em nossa região, os quais funcionavam de forma parecida com as reduções, tá? Que eram as reduções jesuíticas, onde os jesuítas se instalaram, né, para se aproximar aí dos indígenas. Alguns, inclusive, foram fundados sobre antigas reduções. Esse foi o caso, por exemplo, do aldeamento de Nossa Senhora de Loreto de Pirapó, hoje município de Itaguajé. Então, esse município aí está aqui no nosso estado do Paraná. E aí nós temos, então, duas perguntinhas. Página 29. O que mudou no cotidiano dos indígenas após a chegada dos europeus? Então, o que mudou? Então, antes da chegada dos europeus, eles viviam da caça, da pesca e da agricultura. Então, e após a chegada dos europeus, alguns indígenas aprenderam a língua dos colonizadores e alguns ofícios e deixaram de viver em aldeias. Então, essa foi uma das mudanças. Então, vocês vão colocar como que eles viviam antes e depois. Então, antes, eles viviam da caça, pesca e da agricultura. E com a chegada dos europeus, eles aprenderam ofícios, vários tipos de trabalhos, a língua nativa, que foi o português, e eles deixaram de viver em aldeias, né? Letra B. Por que o cotidiano dos grupos nativos sofreu alterações? Então, por que o cotidiano dos indígenas sofreu mudanças com a chegada dos europeus? Então, os europeus tentaram o quê? Transmitir. Então, por que sofreu mudanças? Porque os europeus, chegando aqui nas nossas terras, eles tentaram transmitir a sua cultura e tinham outro modo de viver. Então, eles tentaram transmitir a sua cultura aos indígenas e eles tinham outro modo de viver, totalmente diferente dos indígenas. Então, por isso que ele sofreu tanta alteração, certo? E para finalizar aqui na página de história, na página 30, vocês vão representar por meio de desenhos. Então, vocês vão representar como que viviam os povos indígenas antes da chegada, nós já falamos. Viviam caçando, pescando e praticando agricultura, que eram plantações de produtos. Então, vocês vão desenhar aí os indígenas no meio da mata, caçando, pescando, plantando, certo? Durante o período das reduções jesuíticas, como que eles viviam? Aí vocês vão desenhar os indígenas indo à missa, indo à escola, né, aprendendo diversos ofícios, diversos trabalhos. Então, aqui foi durante o período das reduções jesuíticas. E atualmente? Atualmente nós vimos muitos indígenas aí, agora eles usam roupas como nós, né? Eles trabalham, eles têm cargo, né? Tem muitos indígenas aí deputados. Então, hoje é bem mais moderno. E aí vocês vão desenhar, então, como que eles vivem hoje. Então, pessoal, vocês vão caprichar aí nessa ilustração do antes da chegada dos colonizadores, durante e atualmente como eles vivem, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm aí no caderno tarefas que a professora passou. Vocês têm aí de espanhol, tá lá, dibuje, vocês vão desenhar 4 frutas que a professora pediu, tá lá. Manzana, que é a maçã, pinha, que é o abacaxi, frutilha, que é o morango, e sandia, que é a melancia. Então, vocês vão desenhar aí essas 4 frutas e vocês irão pintar, certo? E no caderno de caligrafia, tá lá escrito Apostila de Geografia, página 4. Vocês vão abrir a página 4 de Geografia e vocês vão encontrar esse poema
de cordel, tá? Vocês vão copiar esse poema no caderno de caligrafia. Então tá lá, pluralidade cultural. A gente até já leu esse poeminha na nossa aula de geografia. Mas vocês vão copiar, lembrando como é um poema, vocês têm que copiar igual tá aqui na apostila, tá? Verso por verso em cada linha. Certo, pessoal? Então, bom trabalho para vocês e beijos e até amanhã na nossa próxima aula.